Olá, meninos! Aulinha de filosofia. Hoje é a última vez que a gente vai falar de Marx, tá? Passamos grandes aulas, né? Já tem acho que deve ter mais de um mês que a gente só fala sobre Marx. Hoje, por que que eu fiz dessa forma? Falei tanto de Marx, porque eu queria que vocês entendessem alguns conceitos. A gente fez uma revisão bem legal de tudo do ensino médio sobre Marx para chegar à noção de Estado para ele. Então a gente vai entender o que é o socialismo para o Marx. Só que para entender o que é o socialismo para o Marx, primeiro a gente tem que entender que Marx, a princípio, foi um grande crítico do capitalismo. Ele não vai escrever tanto sobre o socialismo. A gente vai ter teóricos que vão vir após Marx, que vão falar muito mais sobre o socialismo do que ele, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, a princípio, ele era muito mais um crítico ao capitalismo do que um autor sobre o socialismo. Porém, existem textos, sim, que a gente consegue observar uma noção ali do que seria o socialismo para Karl Marx, tá? E aí, bem no final da sua vida, é que ele vai realmente se dedicar a essa vertente, tá? Karl Marx vai morrer ali no ano de 1883 e ele vai escrever um pouco antes, no ano de 1875, desculpa, a Crítica de Gotha, tá? E aí, o que é essa Crítica de Gotha, professora? É um texto que vai ser escrito pelo Partido Operário Alemão, que é um partido de vertente esquerda, né? É de esquerda esse partido. E aí Marx vai ler e vai tecer as suas críticas desse programa, ok? E aí a gente tem que lembrar que Marx era um cara extremamente irônico, tá? Mas não vai ter só ironia nesse texto, tá? Ele vai ter muito embasamento científico também para escrevê-lo, tá? Bom, a princípio, uma das primeiras questões discutidas vai ser o trabalho, tá? Por quê? Porque dentro do programa vai dizer que o trabalho é a origem de tudo. Essa é uma das primeiras críticas que Marx vai fazer. Ele vai dizer que não, que o trabalho é importante, sim, mas que todas as riquezas, elas vêm da natureza e não propriamente do trabalho, tá? Não que o trabalho seja menor que a natureza, eles estão em igualdade, mas precisamos entender que as riquezas, a princípio, vão vir da natureza, tá? Não é que um é melhor do que o outro, tá? Estão em sistema de igualdade, vamos dizer assim, tá? Bom, para o programa, era necessário adquirir riquezas através do trabalho, tá? E o Marx, ele vai falar muito sobre um trabalho adequado. Como assim, professor? Existem pessoas que conseguem desempenhar um trabalho manual muito bem, mas existem pessoas que não conseguem desempenhar esse trabalho tão bem assim. E aí a gente tem outros tipos de trabalho. Por exemplo, o trabalho intelectual. De quem que a gente está falando que não consegue realizar esses trabalhos manuais com tanta destreza? Estamos falando de crianças, estamos falando de idosos, estamos falando de deficientes. E aí a gente, inclusive, está falando, né, citando Marx, de mulheres, mas ele fala de questões específicas quando ele cita as mulheres. Eu até coloquei no mapa mental para vocês a mulher gestante, né? Especificamente a mulher gestante. Então, ele diz que no trabalho tem que haver uma divisão e essa divisão ela é complexa, sim. Então a gente precisa discutir isso e observar como se fazer isso, tá? Então, não é só vai receber quem trabalha manualmente. Vamos pensar sobre isso. Vamos analisar essa questão e tirar conclusões, né? E ver soluções para isso. Porque ele fala que o trabalho manual não é o único importante. O trabalho intelectual é importante também, inclusive, tá? E aí ele vai falar sobre o socialismo. Para Marx, o socialismo ele era um processo de transição. Do capitalismo iria para o socialismo e do socialismo chegaria ao comunismo, tá? Dentro do socialismo,
a gente precisa, né, segundo Marx, acabar com a tradição, aqueles costumes que está inserido no mundo capitalista, que são os costumes da burguesia. Então a gente precisa acabar com essa tradição burguesa. E aí ele vai falar sobre a ditadura do proletariado, né? A ditadura revolucionária do proletariado, onde existe um Estado organizando tudo, mas que após essa organização, esse processo socialista, o Estado sai. E aí, com essas pessoas já organizadas, não é necessário mais um Estado impondo coisas, ok? Então, com a organização certinha da sociedade, o Estado passa a não mais existir. E é nesse momento que a gente entra no que a gente chama de comunismo, ok? Então, o Estado, a princípio, naquele Estado socialista, ele tá ali para ajudar aos trabalhadores. Então, o Estado ele tem que estar focado no interesse dos trabalhadores e não no seu interesse, tá, meninos? Olha só, além de tudo isso, o programa também vai dizer que o Estado deve oferecer condições de estudo igual para todos. E aí Marx vai trazer uma problemática, dizendo que não é tão simples assim, só deixar a igualdade de estudo, né, igual para as pessoas, que é um pouco mais complexo do que isso. Porque dentro das escolas, do estudo, é necessário o afastamento do Estado e suas questões, ok? Então, o Estado, por exemplo, questões religiosas devem fugir à escola, não devem estar inseridas à escola, ok? Então, não é só da igualdade de estudo, é preciso se pensar o estudo, ok? Como que vai ser esse estudo, tá? E aí, a gente precisa pensar também sobre o trabalho individual, né? Quando a gente fala do trabalho do trabalhador que vai lá dentro do Estado social, do Estado socialista. Ele vai produzir e vai receber de acordo com a sua capacidade e de acordo com sua necessidade. Então, ninguém precisa trabalhar mais do que consegue dentro do socialismo, segundo a visão de Karl Marx, ok? E aí, como eu disse para vocês, depois de toda essa organização, de todo esse processo, a gente chega ao comunismo, tá? Que segundo Marx era um processo extremamente lento e muito difícil de se alcançar. Ele sabia que era difícil de se alcançar isso, tá? Então a gente vai observar dentro do comunismo uma igualdade. As desigualdades sociais, elas vão desaparecer, tá? Não existe, inclusive, uma divisão social. Existe uma igualdade social. Bom, meninos, como eu disse, Marx não fala muito sobre socialismo, mas tudo que eu falei aqui para vocês dá para entender mais ou menos o que ele pensava sobre esse processo de transição, né? Então, espero que vocês tenham entendido. Os outros vídeos são muito importantes para a gente chegar até aqui. Então, é isso. Até mais.